Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus já tem falado poderosamente conosco, através da primeira leitura, da primeira palavra nessa noite, acerca de orar sem desanimar. Deus tem falado através dos louvores, pelo menos comigo, que presto atenção nas letras, eu gosto de prestar atenção, para ver o que Deus está falando. E Ele fala no meio dos louvores. Ele fala em todo momento, irmão. E se você ficar ligado, você pega uma palavra rema, uma palavra direcionada do céu para a tua vida, e já muda a sua noite, já transforma a sua vida naquilo que você estava precisando. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém. E antes de ministrar a palavra, eu quero falar com convicção para os irmãos, com toda certeza, que se o seu problema é saúde, aqui, na palavra de Deus, você encontra solução. Se o seu problema é por falta de prosperidade, dificuldade financeira, aqui, na palavra do Senhor, você encontra solução. Se o seu problema é emocional, na palavra de Deus, você encontra solução. Ou seja, em tudo que você precisar, é na palavra do Senhor que você vai encontrar a solução para a sua vida. Hoje já falamos de orar, que é um ato essencial, um pilar na vida de qualquer cristão. Agora nós vamos falar acerca da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Deus abençoe, o Ministério do Louvor, está muito bonito, os irmãos estão de parabéns, Gabriel e a irmãzinha que cuida do louvor, que eu não lembro o nome, Heloísa, Deus abençoe você, irmão. E os músicos, tudo bem organizado, em harmonia, Deus abençoe. Deus é bom, irmãos, e Ele cuida da sua igreja, e a igreja do Senhor não para. Sempre Deus está levantando pessoas para dar continuidade à obra do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Um versículo famoso, conhecido da palavra do Senhor. E nós vamos estudá-lo exaustivamente. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Feche seus olhos um minutinho, vou fazer uma oração, já vamos iniciar a mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos, Senhor, esta mensagem. Aqui está um esboço preparado, mas aquele que tem o poder de falar e operar e agir não sou eu, é o teu Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ó Pai, aqui está apenas uma palavra que, se o Senhor não operar, ela se torna vazia. Assim como diz a tua palavra, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não falar, Senhor, essas palavras são simples palavras ao vento, mas eu sei, Senhor, que a tua palavra, quando ela é enviada por ti, ela nunca volta vazia. Então, papai, que os propósitos, que o motivo pela qual ela está sendo enviada, alcance o alvo e o foco, Senhor, que o Senhor planejou. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma dádiva. Quando eu digo a palavra de Deus, eu digo a Bíblia. Ela é um presente de Deus para a humanidade. Nela nós encontramos, como eu disse no início, tudo o que precisamos para ter uma vida feliz e completa. A palavra de Deus, os irmãos sabem que a Bíblia ela é um livro cujo foi escrito por 40 autores, por cerca de 400 anos,
pessoas de culturas diferentes, épocas diferentes, em que não conversaram entre si, mas quando nós estudamos a Bíblia hoje, como ela está em nossas mãos completa, nós vemos que ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é interligada, ela se completa, ela é perfeita e harmoniosa. Por quê? Porque na verdade, o único autor é o Espírito Santo de Deus. Foi ele que inspirou esses 40 autores em épocas e culturas diferentes a escrever aquilo que o Espírito Santo tocava e colocava em seu coração. Então hoje nós temos um presente maravilhoso, que é tê-la em nossas mãos da maneira que ela é. Hoje nós temos Bíblias de todas as formas, Bíblias de estudo, com diversos comentaristas diferentes, Bíblias com todos os tipos de cores, focadas para todo tipo de público, Bíblia para jovens, Bíblia para mulheres, Bíblia para homens, Bíblia para crianças, Bíblia para adolescentes. Para quê? Para facilitar o nosso aprendizado e o nosso entendimento. Temos traduções super atualizadas na linguagem de hoje, para facilitar o nosso entendimento, tendo em vista que o que foi escrito há 400 anos atrás, a cultura e as pessoas eram totalmente diferentes. Até mesmo o que foi escrito há 100 anos atrás, se você vê um filme antigo, você vai ver que a linguagem, o português da época era totalmente diferente do de hoje. Então, não há desculpas para a gente falar assim, eu não consigo entender a palavra do Senhor. Por quê? Porque basta a gente querer procurar, que mesmo que a gente não tiver condições de comprar uma Bíblia, todo mundo tem um celular na mão e consegue baixar um aplicativo gratuito na linguagem e na tradução que você quiser, para mais facilmente você entender a palavra do Senhor. Mas o que será que acontece na nossa vida que muitas vezes nós não nos interessamos pela palavra do Senhor? Vamos ver. Irmãos, é importante destacar que a palavra de Deus ela é tão importante e que o primeiro dos 5 pilares da reforma protestante, que sintetiza os princípios centrais, é sola scriptura, frase do latim que ficou famosa com os 5 pilares da reforma protestante, sendo este o primeiro, que significa somente a Escritura, que significa também que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E é por isso, irmãos, que os reformadores e todos os cristãos, líderes, comentaristas, teólogos, pastores, sabem que a palavra de Deus, ela é essencial. A Bíblia, o estudo da Bíblia, o conhecimento da Bíblia é essencial para a vida do ser humano. Aí vem a pergunta, você lê a Bíblia? Não precisa responder para mim, responda para si mesmo. Você lê realmente a Bíblia? Você estuda a Bíblia? É óbvio, é notório, que para muitos ler qualquer coisa, não digo a Bíblia, um livro, você que estuda, jovem, ir na escola, estudar o que está sendo passado para você estudar, ler uma matéria, ler um jornal, ler qualquer outro tipo de literatura, para muitos já é uma dificuldade. Conseguir se concentrar e absorver o que está lendo, para muitos é uma dificuldade. Quanto mais a Bíblia, que além de todos os empecilhos que nós temos para que nós venhamos lê-la, temos também um adversário poderoso, que não quer que a gente se aprofunde na palavra de Deus. Quem é ele? O diabo, o concorrente, o inimigo das nossas almas. Por quê, irmãos? Se tem um livro que é inspirado por Deus, que Deus nos presenteou para que nós o conheçamos e aprendamos o que devemos fazer, o diabo, que é inimigo de Deus e não quer que a gente se aproxime dele, vai fazer o quê? Vai fazer de tudo para você não ler a palavra do Senhor, para você se afastar da palavra do Senhor. Mas além do diabo, que atua, na maioria das vezes, lançando o que ele pode fazer, dados, setas, criando situações para fazer com que você não leia a palavra de Deus, por exemplo, colocando distrações no seu caminho, colocando
empecilhos, colocando sono, né? É engraçado que às vezes a gente está lendo qualquer coisa, não dá sono, né? Abrir a Bíblia já começa uma abrição de boca e aquele sono e o olho não consegue parar aberto. Você percebeu isso daí? É normal? Não é normal. Por quê? Porque há uma guerra espiritual quando lemos a Bíblia. Há uma guerra espiritual quando estamos diante da palavra do Senhor. Por quê? Como a pastora sempre diz e afirma, a Bíblia é o único livro em que nós temos a condição de lê-lo com o autor presente. Quem é o autor? O Espírito Santo. Então, quando você está lendo a Bíblia, Jesus está ali do teu lado, o Espírito Santo está ali junto com você. É o único livro que você lê com o autor presente. Então, o diabo se levanta mesmo para impedir. Mas isso a igreja é inteligente, todo mundo já sabe. Não vou me ater muito nisso, eu gostaria de me ater ao outro grande adversário, este no caso da atualidade, que nos atrapalha para nós dedicarmos atenção à Bíblia, que são o quê? As distrações, as redes sociais, os games, os filmes, as séries, a correria do dia a dia. O fato de às vezes sermos multitarefa, fazendo tudo ao mesmo tempo. Irmãos, você parou para perceber, todo mundo aqui é inteligente, que quando você pega o celular e abre sua rede social, seja ela Facebook, Instagram, TikTok, seja o que for, você passa 1 hora e nem percebe ali diante do seu celular, vendo aqueles vídeos curtos, ou, para quem gosta, vendo a vida dos outros. Mas quando você pega para ler a Bíblia ou estudá-la, você não consegue fazer isso mais que 10 minutos. Você vê que interessante? São distrações. E videogame? Quem tem videogame aqui? Eu tenho, faz tempo que eu não jogo, mas eu tenho lá um parado, um PlayStation, não, um Xbox, desculpa. Quando eu pegava para jogar, ia horas. Porque é uma coisa viciante, você tem que passar a fase, isso, aquilo outro, aí você perde, você quer voltar de novo. E os jovens aí que tem, sabem como é. E você, quando você vê, você passou às vezes uma noite inteira, uma madrugada, eu tenho um vizinho lá em casa, que a gente escuta os gritos dele lá, jogando online, de madrugada, de noite, de manhã, brigando, tá jogando. E a hora voa, e você não vê o tempo passar. E séries, né? Série é terrível, você assiste o primeiro capítulo, já te fisgou já. Aí você tem que ir até o fim, senão não tem graça, né? Ou então, se você não tem acesso a todos os capítulos, você fica ansioso para ver o que vai acontecer no dia seguinte. Que nem novela também, né? O que será que vai acontecer no dia seguinte? E o terrível da série ou da novela é que sempre acaba naquela parte que você está mais assim, né? Ligado ali, vendo o que vai acontecer, aí termina a série, a novela, o capítulo. Aí você fica preso para assistir o seguinte. Os filmes, então, que hoje em dia parece que não tem filme mais de 1h30, tudo de 2 horas para frente, né? Cada vez maiores as produções. Eu não estou falando, irmãos, não estou sendo, não sei, não lembro a palavra agora, mas não estou sendo das antigas que a gente tem que abolir tudo isso, não. Eu estou querendo dizer que eu estou fazendo uma comparação para você entender como tudo parece mais interessante ou mais fácil da gente se envolver do que é a palavra de Deus. E o que falta para nós? Equilíbrio. Encontrarmos o equilíbrio. A gente pode fazer uma coisa, pode fazer outra, pode fazer tudo. Tudo é lícito, disse Paulo. Só que tem momentos que muitas coisas não convêm. E é nesses momentos que a gente precisa se controlar. Irmãos, essas distrações e esse adversário da atualidade, ele é tão poderoso que ele avança, eu diria que ele avança não só com relação à leitura da Bíblia, mas com relação a toda a nossa vida normal. Por exemplo, as redes sociais, os irmãos que foram no retiro fizeram o teste, ficaram sem celular, aumentou o relacionamento interpessoal entre os jovens e todos ali.
porque não tinha o que fazer, celular guardado, pelo menos eu ouvi os irmãos falando, eu não estava. E há estudos que comprovam isso, que quando a pessoa ela se afasta um pouco das redes sociais ou das telas, não digo só das redes sociais, das telas, e começa a viver a vida real, ela começa a ter mais ganho de produtividade, começa a ter mais saúde, porque o excesso de telas, o excesso de mídias gera ansiedade, gera depressão, gera diversos males. Você pode procurar isso, que há vários estudos sobre isso. Eu estou lendo um livro, ela é uma neurocientista cristã, chama Caroline Leaf, chama Ative o Seu Cérebro. Indico, se os irmãos quiserem comprar e ler, que é muito bom. E ela é uma neurocientista cristã que procurou tudo na Bíblia relacionado às situações da mente humana. E neste livro ela fala que, sobre este assunto, um dos maiores problemas, e baseado tudo em estudos, é que, irmãos, quando a gente está muito ligado nessas distrações, nas telas, e a gente começa a ficar muito focado nessas coisas, a gente perde o poder de concentração nas coisas naturais da nossa vida, nos relacionamentos e também nos estudos, e a gente não consegue mais parar e ler um livro, não consegue mais parar e focar em um assunto. Parece que você lê uma página já perde o interesse. Por quê? Porque o seu metabolismo está super acelerado. Você está já viciado naquele consumo rápido dos 144 caracteres das redes sociais, dos vídeos curtos, onde você é bombardeado com informações constantes e você quer mais e mais e mais e mais, e você passa a não conseguir mais se concentrar em coisas que seriam naturais, como um diálogo com um amigo, como uma leitura de um livro. E hoje nós estamos vendo jovens com dificuldade nas escolas, nós estamos vendo falta de profissionais, porque as pessoas não conseguem mais se concentrar no trabalho. E há, segundo este livro dessa neurocirurgiã, há hoje um excesso de diagnósticos de TDAH, que seria uma falta de concentração, e as pessoas estão sendo medicadas de forma errada, porque simplesmente as pessoas que estão sendo diagnosticadas com TDAH, principalmente jovens e adolescentes, são jovens e adolescentes super bombardeados por telas, cujo, se a gente pudesse, se você, pai, mãe, conseguisse refriar isso daí na vida do seu filho, você não precisaria medicá-lo por TDAH ou por qualquer outro transtorno. Simplesmente ela voltaria ao normal quando você incentivá-la a ler a Bíblia, a ler um livro, a interpretar um texto, a focar os seus pensamentos em coisas do dia a dia. Você percebe que às vezes você está conversando com a pessoa não está nem prestando atenção no que você está falando? A pessoa tem dificuldade de concentração, porque é muito acelerado. São as distrações do dia a dia. São as multitarefas. E eu digo multitarefa no sentido que a pessoa faz tudo ao mesmo tempo, não é no sentido positivo. Porque quem não quer um profissional que consegue fazer muitas coisas? Não é nesse sentido. É a pessoa que não consegue, que quer fazer muitas coisas, mas ao mesmo tempo não consegue fazer nada direito. Porque ela não consegue focar. E nós fomos projetados, nosso cérebro, nós como ser humano, fomos projetados por Deus para fazer uma coisa de cada vez. Por que hoje em dia está difícil de criar pensadores, filósofos, professores, pessoas que tenham capacidade de criar as coisas? Porque as pessoas estão muito superficiais. Recentemente, todo mundo deve ter ouvido falar, surgiu no final do ano passado, uma expressão chamada cérebro podre, ou cérebro apodrecido. Quem ouviu falar? Passou em diversas mídias, algumas pessoas ouviram falar, jornais, mídias, televisão.
Essa expressão, ela se refere a uma deteriorização mental ou intelectual causada por consumo excessivo de conteúdos superficiais e pouco desafiadores. Este é um termo em inglês, brain rot. A origem desse termo, irmão, foi usado pela primeira vez em 1854 por Henry David, no livro Walden. E essa expressão ganhou força no final de 2024, como eu estava falando, acumulando mais de 130 mil buscas no Google por este termo. Ao ponto de o famoso dicionário Oxford, eleger o termo como expressão do ano de 2024. O que é isso, irmão? Era o excesso de absorção de conteúdos que não tem sentido, que são aqueles famosos vídeos curtos, aquelas besteiras de internet que te prende, você fica ali 1, 2 horas passando um pelo outro e não te agrega nada. E não te produz nada de bom. Ah, pastor, mas eu só assisto coisa evangélica. Irmão, você tem que também controlar isso daí. Porque os vídeos curtos cristãos são só a cereja do bolo. Aí você vem num culto, numa mensagem como essa, você não tem interesse no que está sendo falado. Porque você está viciado só na cereja do bolo, naquele vídeo, naquele momento do vídeo que estoura, que todo mundo está lá. Então você passa a ter desinteresse por todo o desenrolar de uma mensagem. Você pega um vídeo curto de um pastor, é aquele ponto de auge da mensagem. Às vezes ele elabora uma mensagem inteira para chegar naquele auge. E aí pega aquele vídeo curto e aquele vídeo viraliza e você fica atrás de 1, 2, 3, 4, 5. Não estou falando que não é para ver, que não é para assistir. Estou falando que a gente precisa ter equilíbrio. Porque o nosso cérebro ele começa a gostar e a adrenalina e os outros hormônios que até foi falado na terça-feira pela pastora, começam a ser liberados no nosso organismo e a gente vicia só nesses êxtases e as demais coisas a gente não tem interesse mais. Este termo brain rot, que é o cérebro podre, foi tão sério isso, irmão, que foi comprovado que os impactos do cérebro podre é a dificuldade de concentração. E não precisa você ir longe para você ver isso acontecendo hoje. Perda de criatividade, desinteresse por atividades intelectualmente estimulantes, impacto na capacidade de pensamento crítico e tomada de decisões. Aqui eu queria dizer, um comentário breve, que isso é coisa de Satanás. Porque é este ponto, a perca da capacidade de pensamento crítico e tomada de decisões. O que é isso? É a preparação para o anticristo. Porque o anticristo ele precisa de gado, de pessoas que sejam facilmente influenciadas. E é isso que está acontecendo nas gerações atuais. As pessoas são facilmente influenciadas para lá e para cá. Na política é muito usado esse termo, né? É gado da esquerda, é gado da direita, é isso, aquilo, outro. A pessoa fica cega. Se ela é de esquerda, ela não quer nem ouvir nada da direita. Se ela é de direita, ela não quer nem ouvir nada da esquerda. Entende, irmão, onde eu quero chegar? E tudo isso, por trás de tudo isso, é coisa diabólica. Porque as pessoas, principalmente os jovens, no entanto, irmãos, não precisa de muito para concluir isso, que há 2, 3, 4 anos atrás, com a explosão das mídias, do celular, da informática, muitas escolas no mundo inteiro equiparam suas escolas com computadores, etc, e tudo mais, e os trabalhos começaram a ser tudo digitais. Agora começou lá no exterior ser proibido, retirado os celulares das escolas e etc. E graças a Deus chegou aqui no Brasil também, em vários lugares, o estado de São Paulo acho que já é lei, e que, no Brasil também acho que inteiro é lei, né? Que deve ser retirado os celulares dos alunos. Pô, irmão, eu já fui estudante. Não é muito mais fácil você pegar e pesquisar aí no Google, hoje tem até inteligência artificial, a resposta para alguma coisa, do que você ir lá ficar quebrando a cabeça e fazer conta? Né? Se a gente que é adulto tem esse pensamento, imagine os jovens aí, quem que vai querer estudar mais? Tudo tem no Google, tudo tem na inteligência artificial, tudo tem resposta na internet. Para que estudar? Para que aprender?
Quando eu precisar, eu procuro lá. E se amanhã ou depois o anticristo vem, muda tudo que está na internet. Só o que interessa para ele permite. E aí ninguém sabe de mais nada, porque está todo mundo viciado a entender e a buscar tudo na internet. E a Bíblia, então? Se amanhã ou depois for proibido a Bíblia, que é uma coisa que vai acontecer no reinado do anticristo, que versículo que você lembra decorado? Que história que você lembra da Bíblia decorado? Quais os princípios bíblicos que você lembra decorado? Sendo que tudo que você tem dúvida, você vai lá no Google e pergunta. Pare e pense. Vamos usar o pensamento crítico. Vamos procurar estudar e colocar a nossa mente para funcionar. Porque o diabo, o projeto dele já vem de anos fazendo isso. É fazer as pessoas ficarem cada vez menos intelectuais. E Deus não quer isso. Porque Ele criou o homem com a capacidade para ser um homem, ser um criador. Ele colocou nas mãos do homem, lá no Éden, o poder para governar a terra, dominar sobre todos os animais e tudo, sobre a ciência, sobre tudo. Não, é o homem que tem que governar, porque foi ele feito à imagem e semelhança de Deus. E assim, nessa matéria, depois você pode pesquisar na tua casa, tá? É amplamente divulgado. Só digitar no Google Cérebro Podre, você vai encontrar G1, Pleno News, Record News, todas as mídias falando sobre essa notícia que teve do ano passado. E o conselho dos especialistas para evitar isso é limitar o tempo em telas, principalmente entre crianças e adolescentes e jovens e adultos, desligar as notificações em aparelhos eletrônicos. Realmente, você está lendo alguma coisa, vem uma notificação, parece que coça, né? Tua mão já vai automático para ler, para pegar. Evitar o uso de telas antes de dormir, praticar atividades ao ar livre, descobrir um hobby que você goste, pegue para fazer, ouça louvores, ouça músicas, toque um instrumento, aprenda um novo idioma, coloque a tua cachola para funcionar. Deixe de ficar somente se alimentando daquilo que não presta. Lembre-se do que está escrito na palavra do Senhor, e foi Deus que falou e não foi à toa, em Filipenses 2,8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, se alguma virtude há, seja isto que ocupe os seus pensamentos. Os videozinhos do TikTok estão ocupando os pensamentos. O YouTube está ocupando o pensamento. O videogame está ocupando o pensamento. E tudo está ocupando o nosso pensamento. Exceto a palavra do Senhor. Exceto as coisas boas dessa vida. Exceto aquilo que Deus planejou a gente fazer. Aprender um idioma. Estudar, você que é jovem, estudar uma profissão. Procurar aprender alguma coisa boa para você ser instrumento de Deus, para ajudar alguém. Não pense que Deus só chamou pastores, líderes. Não pense que Deus só chamou diáconos. Esse não é o único ministério a ser exercido. Deus quer levantar médicos, Deus quer levantar psicólogos, Deus quer levantar professores e professoras. Deus quer levantar neurocientistas para influenciar e ajudar muita gente. Deus quer levantar pedreiros. Deus quer levantar todos os tipos de ocupações, pessoas que possam ser usadas por Ele para ajudar, para que o mundo avance. E tudo que a gente fizer, a gente deve fazer para Deus. E assim, irmãos, nós vamos estar sendo governados pelo Espírito Santo de Deus. E não pelo anticristo, e não pelo mundo. E assim já vou concluir a palavra do Senhor. Mais da metade do que eu preparei não vou falar. Mas o que está escrito em Hebreus 4,12, em que eu levantei a minha Bíblia no início e disse para os irmãos, que nessa palavra você encontra tudo que você precisa. Cura, libertação, paz. É porque a palavra de Deus, na primeira parte do versículo 4,12, diz que ela é viva e eficaz. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus,
e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 10 de João 1, continua dizendo: a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Bíblia é Cristo, irmãos. A Bíblia é Jesus. A palavra de Deus é Cristo. Ela é o Verbo que se fez carne. Então, por isso eu afirmo com plena convicção: precisa de alguma coisa, busque em Cristo, busque na palavra, leia a palavra, estude a palavra. Jesus estará presente, te direcionando, te ensinando. Na Bíblia, Jesus é chamado de palavra de Deus, porque ele é a personificação da revelação de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E hoje, irmãos, ele foi para o Pai, mas ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, dentro de nós. Então a palavra de Deus habita dentro de nós. Por isso que em João capítulo 15, lá fala, aliás 14, em certo versículo, que o Espírito Santo, o Consolador, nos fará lembrar de todas as palavras de Cristo. Então nós devemos ler, estudar, se envolver com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é Jesus. A Bíblia, ela é viva porque ela fala conosco. Ela atua em todas as áreas que nós precisarmos. E a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não é apenas um conjunto de letras. A Bíblia não é apenas um conjunto de letras. Ela é uma força viva e ativa que opera no íntimo do ser humano, expondo e transformando os nossos pensamentos e intenções. Veja como a palavra de Deus é eficaz e poderosa, que em Isaías capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não retornará vazia, mas cumprirá o que me agrada e prosperará no propósito pelo qual eu enviei. Ou seja, é a palavra de Deus sendo viva, sendo eficaz, sendo poderosa. Ela nunca volta vazia, ela sempre produz algo dentro de nós, como vai produzir dentro de você nessa noite. Jeremias 23, 29, diz assim, o Senhor dizendo: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que me uça a penha? Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é fogo para queimar, irmão, tudo que não presta na minha e na sua vida. Ela é poderosa, ela é um martelo para quebrar todas as barreiras e muralhas que possam estar na sua vida e na minha vida. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, também diz a palavra do Senhor: por isso sempre damos graças a Deus, pois ao receberem de nós a palavra da pregação de Deus, vocês a acolheram, não como palavra de homens, mas como em verdade é a palavra de Deus, que com efeito está operando eficazmente em nós, os que cremos. Ou seja, se nós cremos, se nós se expormos à palavra do Senhor, ela vai operar eficazmente em nós. Ela vai te transformar, irmão. Ela vai te mudar. Por isso que acontece, como o testemunho que o Evandro contou, é só você começar a ir à igreja, se expor à palavra, a palavra começa a te mostrar o que você pode, o que não pode fazer, o que você precisa ou não precisa fazer, e de repente você começa a mudar, a transformar e a ser aquilo que Deus planejou que você fosse. E Ele te livra de males, porque a palavra, ela é vida. Para ser rápido e terminando já, diz ainda o versículo de Hebreus 4:12. Na segunda parte agora, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes porque é uma espada que tem corte dos 2 lados. E em 1 Tessalonicenses 5, aliás, em Efésios 6:17, diz assim: tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito.
Vem aí a espada do Espírito, que é quem? Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada que corta dos dois lados. Por que ela corta? Porque ela vem e ela nos corta naquilo que nós precisamos ser cortados. Em Apocalipse 2,16 diz assim: arrepende-se, se não o fizer, em breve virei, e a você e contra eles lutarei com a espada que sai da minha boca. Quem é a espada? Como assim espada que sai da boca? O que sai da boca? Palavra. A palavra de Deus é uma espada que corta. E quando ela vem de Deus, ela corta para o bem. Quando ela vem do mal, do diabo, dos invejosos, das pessoas de má intenção, ela traz desgraça. Mas quando ela vem do céu, quando ela vem da Bíblia, quando ela vem de homens e mulheres de Deus, ela vem para te cortar, para cortar aquilo que está em excesso na tua vida, para cortar aquilo que não presta na sua vida, para cortar aquilo que está te atrasando, te impedindo de crescer, te impedindo de ser abençoado, irmão. Deixa a palavra de Deus te cortar. Não se ire quando você for confrontado ou, aleluia, quando você for cortado pela palavra de Deus, porque todo corte dói, mas ele dói muitas vezes para curar. Quem já tirou apendicite aqui? Precisou, né, mas senão a irmã ia morrer. Diz que é terrível a dor, né? Ainda bem que eu não tive esse problema ainda. Mas tem coisas que a gente precisa cortar. Quem já arrancou vesícula aqui? Tá aí. Chegou uma hora que estava ali fazendo mal, precisou cortar. Então a palavra de Deus, ela vem e corta, ela tira coisas que não precisa da nossa vida. E assim, irmão, ela cura a nossa vida. E a palavra de Deus, ela é também penetrante, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Resumindo, irmãos, a palavra de Deus, ela atinge todas as áreas da nossa vida. Quando fala alma, espírito, é a parte espiritual nossa. É a parte que nós não apalpamos. Quando fala juntas e medulas, está referindo ao nosso corpo. E a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é positiva, ela atinge nosso corpo físico, porque ela nos dá instruções para que tenhamos saúde física. E ela atinge nossas emoções, que são a nossa alma. Ela atinge o nosso espírito, que é o nosso elo de comunicação com Deus, com o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela penetra até as profundezas da nossa alma, para distinguir, para mostrar as verdadeiras motivações nossas, para revelar aquilo que muitas vezes nós mesmos queremos revelar. Ela nos tira da paralisia, ela nos restaura. Em 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, ou seja, inteiros, saudáveis. Ou seja, a palavra de Deus penetra para dividir alma, espírito e corpo. A palavra de Deus quer que nós sejamos íntegros, inteiros, saudáveis de alma, espírito e corpo. Por isso nós precisamos deixar ela agir em nós e procurar nela a solução. Por isso eu, levantando a Bíblia, disse: aqui está a solução para os seus problemas. Tudo que você precisar, irmão, não vai atrás de profeta, de revelação, dessas coisas não. Procura na palavra do Senhor, aqui tem tudo que você precisa. Estude a palavra do Senhor. É Jesus, a palavra é Cristo, a palavra é Espírito e vida. Ela é apta, a parte final do versículo, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Salmo 119, 130 também diz, corroborando isso: a revelação das tuas palavras traz clareza e dá entendimento aos simples. Salmo 139, verso 2 diz: tu conheces quando me sento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. A palavra de Deus, irmãos, ela é apta para discernir, para penetrar, para nos fazer entender e para nos fazer nos conhecermos nossos pensamentos e propósitos do coração. Ninguém engana a palavra de Deus, ninguém engana o Espírito Santo de Deus. Ele discerne, ele conhece, ele vasculha, ele sabe de tudo.
Ele dá clareza de entendimento. Por isso que muitas vezes você está em dúvida sobre alguma coisa, você vai na palavra de Deus, ou você vem num culto como esse, o Espírito Santo de Deus fala com você quando uma palavra está sendo ministrada, e você recebe entendimento e clareza sobre certo assunto. É a palavra rema que vem à sua vida. Como disse no Salmo 139:2, ela penetra os nossos pensamentos, irmãos. Quantas vezes você está pensando alguma coisa e vem uma palavra que vem de encontro com aquele pensamento? Porque a palavra de Deus é viva, é o Espírito Santo. Jeremias 17:10 diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. É a palavra de Deus discernindo os propósitos e pensamentos do coração. A palavra de Deus tem a capacidade, irmãos, de transformar a mente e o coração do crente. Ela revela a verdade sobre nós mesmos e sobre Deus. Sua verdade é absoluta e expõe todos os homens como eles realmente são, conduzindo-nos ao arrependimento e à fé em Cristo. Conclusão de tudo isso, finalizando o versículo e indo para o encerramento. Provérbios 4:20 diz: meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. 21. Elas devem estar sempre em sua mente. Ou seja, a palavra de Deus deve estar sempre em sua mente. Como, pastor? Você só vai ter na mente se você ler ela, se você estudar ela, se você decorar a Bíblia. Para de decorar livro, de decorar outras coisas, filosofias, falar frases de filmes, frases do Harry Potter. Com certeza tem jovem aqui que lembra de alguma coisa desses aí de decor, mas não lembra um versículo da Bíblia. Grave as coisas que são positivas. Como que você vai orar a Deus? Usando a palavra. Porque realmente, se a gente for analisar que assunto que a gente tem com Deus... Eu, por exemplo, sou uma pessoa introvertida, um pouco tenho dificuldade para conversar. Às vezes eu sou impulsionado a conversar sobre os assuntos que eu domino. O meu trabalho, alguma coisa da Bíblia. Mas se for para mim puxar um assunto, às vezes eu não tenho dificuldade. E com Deus? A gente vai falar o que sobre Ele? Só se for para pedir, só se for para agradecer. Mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós decoramos a palavra, nós podemos orar a palavra. E quando nós conhecemos a palavra e oramos a palavra, surgem assuntos com Deus. E você começa a criar um diálogo. Senhor, o Senhor falou que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu poder, um espírito de poder, de amor e de domínio próprio e de moderação. Então me livra dessa situação. Quando você começa a orar, conhecendo a palavra, você diz: Senhor, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu pudesse estar aqui hoje. E você começa a ter assunto com Deus. Então, irmão e irmã, elas devem estar sempre na sua mente. Elas quem? A palavra. Guarde-as no seu coração. Versículo 22 do Provérbios 4 diz: porque delas, quem? De quem? Da palavra. Depende a verdadeira vida e saúde para o corpo. De quem, irmão? Da palavra de Deus. A vida você encontra aqui. A saúde você encontra aqui. Tudo que você precisa você encontra aqui, na palavra de Deus. Dela depende a vida e a saúde do seu corpo. Amém? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que você saia daqui com fome e sede de ler a Bíblia. E preocupado em não deixar o seu cérebro apodrecido com tantas distrações. Comece a pensar em coisas boas, a colocar coisas boas diante de você. Leia a Bíblia, interprete a Bíblia. Se você não sabe onde começar a ler, irmão, tem dificuldade para entender, não tem um dicionário bíblico, procure uma tradução na linguagem de hoje, NTLH, tradução na linguagem de hoje. Bíblia Viva, uma tradução extremamente simples e clara. Bíblia A Mensagem, uma Bíblia que também fala na linguagem de hoje, do grande professor Saião. Então, são
Bíblias que podem te facilitar o entendimento e tornar a sua leitura mais agradável, porque às vezes você tem dificuldade de entender aqueles termos, aquelas palavras antigas que não fazem sentido nos dias de hoje mais. Apesar que chega um momento que você está tão apaixonado pela Bíblia que aí você quer voltar para a linguagem antiga, aí começa a estudar grego, hebraico, você quer entender a origem das coisas, das palavras. Mas por fim, você tem que começar a procurar se apaixonar. Porque se você amar mais as distrações do que a Bíblia, tem alguma coisa errada com você e comigo. Então é isso que nós devemos combater. Amém? Se coloca de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta nessa noite e ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Tua palavra é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então eu sei que nessa noite a Tua palavra falou conosco e nos deu a direção mais uma vez. Então eu sei que o Senhor Jesus Cristo falou conosco, porque Tu és a palavra, ó Cristo. Que nós possamos a partir de hoje se apaixonar mais e mais por Ti, e não somente de palavras, dizer eu amo a Cristo ou eu sou cristão. Quem ama alguma pessoa se não se interessa por ela? E como podemos dizer que amamos ao Senhor ou que somos cristãos se não se interessamos pela Sua palavra? Pai, nessa noite, desperta-nos para sermos estudiosos da Sua palavra, buscarmos aprender de Ti, porque de Ti vem vida e vem cura e vem libertação. Em nome de Jesus, Pai. Espírito da verdade, convence-nos. Em nome de Jesus, assim eu entrego tudo em Tuas mãos. E eu peço, papai, que o Senhor venha continuar falando aos Teus filhos. Senhor, desde já, leva os Teus filhos na segurança e na paz dos seus lares. Abençoe a todos, concedendo-lhes uma boa semana em Tua presença. Dando saúde e vida, livrando de todas as ciladas e armadilhas do diabo. Tudo isso para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmão, se você realmente é alguém interessado pela palavra, venha nas terças-feiras. É o culto de ensino, onde todo mundo pode perguntar, participar. É um culto onde a pastora não fica aqui, ela fica aqui embaixo, conversando, vai perto de você, tira sua dúvida, conversa sobre a palavra. Nós estamos estudando sobre depressão, está sendo muito instrutivo. Faça um esforço, venha no culto de terça-feira aprender a palavra do Senhor. Se você nunca veio, venha pelo menos uma vez para você experimentar, ver se você gosta. Quinta-feira é um culto abençoado aqui e louvado seja Deus, a sequência no domingo novamente estamos aí em nome de Jesus Cristo. Amém? Algum anúncio, vice-presidente? Alguma coisa mais? Só isso? Então, irmão, que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. As palmas louvem o Senhor. Está encerrado.